Este programa tem classificação indicativa 12 anos. Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, está começando mais um programa Cobras e Lagartos. Eu sou Ney Hamilton, esses são os nossos comentaristas, Mário Negrão, Hugo Mengarelli. Estamos desfalcados hoje do nosso centroavante Belmiro Valverde, mas ele estará aqui na próxima edição do programa, se Deus quiser. Senhores, vamos falar sobre o nosso quintal. Agora, não é surpresa não. Vamos falar um pouco sobre o nosso quintal, sobre as eleições municipais. Nós tivemos uma surpresa, quer dizer, foram dois candidatos, um candidato evidentemente começou como favorito, depois caiu por uma série de razões que a gente até pode discutir aqui, mas aconteceu em Curitiba uma coisa que não se via há mais de 2 décadas. O poder municipal sair de um grupo que estava instalado aqui, quer dizer, um grupo que criou uma história, uma identificação com a cidade muito grande e, curiosamente, um grupo que tem o governador como seu maior expoente hoje. Quer dizer, o governador não conseguiu fazer o que todos os outros adversários conseguiram. Quer dizer, esse grupo enfrentou 3 vezes Roberto Requião e conseguiu eleger os prefeitos e enfrentou Álvaro Dias e também conseguiu eleger prefeito. Mário, por que o curitibano, que é tido como um eleitor tão conservador, chegou e disse, eu quero mudar? Olha, eu acho assim, né? Eu acho que além disso, eu acho que assim, digamos, o menu, né? de candidatos agora nos obriga a nos reinventar como eleitores, né? Porque, na verdade, eu acho que para mim, para muita gente que eu converso, ninguém quer nenhum deles. Assim, eu estou me sentindo como um cara no baile do Vigilante do Peso, né? Eu não quero tirar ninguém para dançar. Né? Que horror! Eu não quero tirar ninguém para dançar. Né? Não estou afim de ninguém. Mas, assim, como a gente se sente meio que obrigado a assumir o voto e tal, alguém acaba fazendo a escolha. Eu sempre fico de novo... se você não escolhe pelo fator positivo, você escolhe pelo fator negativo, exatamente, né? Se você faz por eliminação. Mas eu queria saber, assim, por que as pessoas tiveram essa necessidade de mudança quando Curitiba, claro, tem problemas como toda grande cidade brasileira, mas dentro do nosso menu de cidades, ela parece que tem menos problema que as outras. Então, assim, é uma cidade que está mais ou menos meio encaminhada, assim, não tem questões tão dramáticas quanto as grandes capitais, mas ainda assim as pessoas disseram, não, eu quero mudar. Porque eu acho que assim, que os palcos ficaram confusos, né? Porque por isso que assim está confuso em Curitiba agora, no meu ver, né? Para muitas pessoas pode não estar, né? Principalmente os candidatos, né? Não deve estar nada confuso. Mas para mim está confuso porque é o seguinte. Primeiro, né, o Belmiro não está aqui para rir, mas são 3 causas. Né? Não, primeiro, mas a gente é um fenômeno que eu chamaria assim, a psicologia da escolha. Como é que se definiria a psicologia da escolha? Assim, adaptada aqui, não no sentido mais amplo, mas adaptada aqui. Primeiro, nós temos assim, duas correntes misturadas. Né? Uma corrente nacional, né, que é toda essa história agora, de determinados partidos que estão aí, né, na ribalta. Sim, o PT, e se as pessoas votando no Gustavo Frutti, eles estão validando o PT ou não estando, que já é uma coisa questionável, né? Se você está fazendo isso mesmo ou não está, né? A gente pode argumentar bastante sobre isso, mas acaba se aparentando como assim, uma alternativa, né? Então tem uma mistura aqui, que não devia ter, né? Uma questão nacional dentro de uma questão municipal, sendo que é tradicional, né, acho que na política brasileira, até em outros países, que política municipal não se mistura com política nacional. São coisas diferentes. Né? Tanto é que a gente já viu assim, altas rejeições para o governo Lula no passado e grandes aprovações para o Lula como pessoa. Né? E as respostas no município, no estado, sempre foi assim. Né? As coisas parecem que são separadas. Aqui está misturado. Né? Isso é uma coisa. A segunda coisa, é mais ou menos como aconteceu no fim da dinastia dos Ramsés, né, com Ramsés III. Né? Quer dizer que, mesmo que havia uma administração com altos e baixos, e momentos bons e momentos ruins, existe um momento que as pessoas querem mesmo mudar. Né? Curitiba mudou. Curitiba não é mais a cidade do Jaime Lerner, não é mais a cidade do Requião, né? Não é mais essa cidade. Não é a cidade do Rafael Greca. Não é a cidade do Rafael Greca. Não é? É uma cidade nova, é uma cidade agora que ampliou, mudou, multiculturalizou-se, tem novos problemas que antes eles nem imaginavam que pudesse ter. Então, realmente, isso pede uma renovação. Agora, é a tal coisa, quando a necessidade não está à altura da realidade. Né? Quer dizer, a cidade pede
renovações, mas o que a gente vê nos candidatos é o mesmo de sempre, né? É a mesma lerda de sempre. Então, existe esse descompasso. Então, 2 descompassos, né? Um descompasso nacional com um descompasso municipal e um descompasso de necessidade versus oferta, não é? E a terceira coisa, que é a minha velha bola de basquete que eu bato sempre, né? Que na psicologia da escolha é muito fácil para todos nós personalizarmos o processo eleitoral, o pleito todo, e transformar isso tudo num videogame. Numa brincadeira onde eu ganho, eu perco, não é? Personaliza-se tudo isso e nesse momento a gente esquece o que a gente está fazendo ali. Nós estamos votando por pessoas que vão administrar nossa cidade, né? Que vão administrar nossa vida durante um determinado período. Que vão cuidar da rua onde a gente mora. Que vão cuidar da rua onde a gente mora, né? E de repente tudo isso esquece-se, né? E começam a vir regras, né? Regras metafísicas quase, né? Onde um é simpático, que a gente estava brincando aqui, um parece com o Buzz Lightyear, né? E o outro parece com o mestre Jedi aposentado. Você falou que o Ratinho Júnior parece o Buzz Lightyear. O Buzz Lightyear, né? E o outro parece o mestre Jedi aposentado. Quer dizer, tem todas essas coisas que a gente faz aí, essas simpatias e antipatias, que na verdade não tem nada a ver com a tarefa. Né? É a mesma coisa que você não gostar de dizer que não quer comer sukiyaki porque você não gosta de japonês por causa da Segunda Guerra Mundial. Né? Não tem nada uma coisa com a outra. Então, nós, na psicologia da escolha do voto, nós aqui, nesse momento, estamos nessa encruzilhada, né? Que dá vontade mesmo de ir para casa e gritar mamãe, porque está desencontrado com o que está acontecendo no país. Né? Porque muitas pessoas votariam em determinados candidatos se eles não pertencessem a determinados partidos. Mas está lá, né? Então, o que vão fazer? Vamos usar o voto agora para castigar o PT, né? Para castigar o José Dirceu. À primeira vista pode parecer coerente, mas se a gente pensar, isso é uma idiotice imensa e é um desperdício de voto. Não é? Porque ninguém vai ouvir, isso é um grito no deserto. Né? O segundo é esse descompasso, né? O velho versus o novo, né? E só tem velho, não tem novo. Né? Não tem nada de novo. Eu vejo na proposta dos candidatos, nenhum deles está dizendo nada que seja atinado. Né? A nova Curitiba. Ninguém falou de multiculturalismo, ninguém falou de expansão dos bairros, ninguém falou dessas coisas. Eles estão falando sempre das mesmas coisas, calçada, lâmpada, segurança, segurança, blá, blá, essa coisa toda. E ninguém está falando assim, vamos fazer uma nova cidade para uma nova necessidade, para um novo Brasil. Né? Uma cidade realmente para o futuro. Até um dos candidatos, Rafael Greca, usou esse mote, né? Curitiba de volta para o futuro. Hugo, uma pergunta um pouco diferente da que eu fiz para o Mário, mas assim, afinal, o que mudou? Mudaram os candidatos ou mudaram os eleitores? Para querer tanta mudança. Um jornalista da Band News e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou de que talvez este seja uma das eleições mais despolitizadas que o Brasil teve. E eu penso que sim. Despolitizada. Despolitizada. Eu penso que as pessoas estão despolitizando-se na medida em que a política parece que é palavrão. Só os políticos que não se tocam, ou melhor, se tocam, só que são um pouquinho safados e se aproveitam da situação. Claro. Mas há uma despolitização, me parece, muito grande. O fato de Ratinho ser candidato e chegar onde chegou, bom, você, Ratinho, filho do outro Ratinho, me entende? Mas eu me pongo a pensar num mundo como as pessoas poderiam pensar da gente que nós temos candidato a um Ratinho. Isso já de por si seria como para os caras. Imaginem, não podemos morrer de rir. Você sabe que lá uma cidade tem um Ratinho de candidato. E sem falar da pergunta de onde vêm os ratos. Claro, de onde vem, claro. E para como Ratinho, porque se me pode dizer, por exemplo, Potrinho, o Cachorrinho, ainda tudo, Sapinho, Ratinho. Não, que rato, justamente, rato e gato são duas coisas que... Não estou querendo dizer que o Ratinho Júnior seja. Até porque uma dos personagens mais populares do mundo é um rato, é o Mickey Mouse. Né? Mickey Mouse, sim. Muito bem. Então, eu acho que há uma questão de despolitização, acho que a TV do pai, a presença do pai, tudo isso tem ajudado muito a escolha. As pessoas vão pelo que veem, não pelo que escutam, não pelo que podem raciocinar. As pessoas cada vez pensam menos, ou seja, parece que pensar é condená-las à morte, as pessoas têm que pensar. É insalubre, não?
Já o velho Heidegger tinha falado disso em 1949, que estava cada vez o pensamento desaparecendo. Então, eu acho que esse é um ponto. Eu também concordo um pouco, como está despolitizado sempre o mesmo, não, vamos buscar algo novo. Não? Eu não sei, realmente me surpreendeu a queda de Ducci. A mim, eu fiquei surpreso. Né? Acho que todo mundo. Eu não vou negar meu voto. Voto há muito tempo no Gustavo Fruit. Mas, quero dizer, eu estava torcendo. Eu falava com muitas pessoas e me falavam que votaria no Gustavo. Eu digo, puxa vida, eu falei com umas 30 pessoas e 24, 25 me tinham falado que votavam no Gustavo. Eu fiquei assim, será que não vai passar o segundo turno? Fiquei muito contente que passasse. Mas também não estou assim, hoje vendo isso, você falando de política nacional, política municipal, eu falaria política de quintal, não? Porque é uma questão assim jogada de uma maneira tal. Pensar, por exemplo, as críticas que Ratinho faz a Gustavo Fruit, porque se aliou ao PT, ele, o pai, que o pai uma vez por semana ou cada 4 dias está fazendo um churrasquinho para Lula, o pai que abriu o programa para o Lula, abriu o programa para o Lula, para todos, ou seja, que está metido até aqui, ele vem a criticar a Fruit porque se aliou ao PT. O Pacheco, que cara de pau, com todo respeito, me entende? Mas na política, se não tem cara de pau, você não entra. Acontece que a mim me dá a impressão que a marca de Gustavo Fruit é que não é cara de pau ele. Talvez seja um dos poucos candidatos. Você me dirá, e sim, mas se é um partido, está o PT atrás. Quem está atrás do outro? Me entende? Não? Quem está atrás de Ratinho? Sempre atrás de um candidato tem um partido e a gente conhecendo a história partidária do Brasil, a história recente, nenhum partido tem ficha branca. Né? Nenhum partido tem ficha imaculada. Espera, já falou bastante. Deixa eu falar um pouco. Então me parece... Não, Ratão não. A mim me parece... Como? 30 segundos para concluir. Não. O que queria terminar é o seguinte. Eu acho que seja o PT... Claro, a mim também me choca, sinceramente, porque eu sou dos tantos que ficou frustrado diante do que aconteceu com o PT. Não, por quê? Porque eu votei muitas vezes, não porque eu sempre fui antipetista, não foi isso aí. Eu tinha uma esperança, só vai la cha-cha-cha, como diz o cha-cha-cha, não? Então, eu acho que, apesar de tudo, continua sendo para mim o melhor, no sentido de que teríamos uma pessoa de ficha limpa, pelo menos, nesse sentido. Não que Ratinho não seja de ficha limpa, porque está começando, mas com experiência e com uma tradição, não? Ele tem um orgulho muito grande, um dos homens que eu mais admirei na política brasileira, que foi Maurício Fruit. Né? Agora, Mário, uma coisa que me chama a atenção nessa campanha, embora a gente fale muito assim que os candidatos, do ponto de vista do marketing, eles acabam sendo vendidos como se fosse um produto, né? Um smartphone, um sabonete, um sabonete, um sabão em pó, né? Todo mundo gostava de dizer, não, o candidato hoje é que nem sabão em pó, se faz comercial para eles. Nessa eleição aqui em Curitiba, isso fugiu a essa prática. Primeiro, assim, que eu vou fazer uma crítica aqui. O programa de televisão e de rádio do Gustavo Fruit no primeiro turno foi medonho, sabe? Foi muito ruim. Assim, ele era realmente, se você comparasse com os outros 2 candidatos, ou até com o próprio Rafael Greca, que ele em si, ele é o showman, né? Quer dizer, ele toca seu próprio programa. Mas o programa do candidato Gustavo Fruit era ruim. Assim, sabe, um programa sombrio, ele para baixo, assim, enfim, o programa não conseguia passar. Eu acompanho campanhas políticas televisivas há décadas, então acho que tenho um certo conhecimento, mas o programa dele realmente não era bom. E apesar disso, ele conseguiu bater a máquina do governo estadual e a máquina do governo municipal, quer dizer, então o produto Gustavo Fruit, quer dizer, aquele produto que o marketing vende, não funcionou. Não, quer dizer, foi melhor, o produto foi melhor do que o marketing, né? É isso que eu quero colocar.
O Ratinho fez um programa muito inteligente, colorido, vistoso, para cima, não foi atacado, psicodélico, né? Tinha muito aquela linguagem psicodélica que parecia, né, aquela coisa do Flower Power, né, dos anos 70. E eu achei legal. Paz e amor, né? Paz e amor. Mas eu achei curioso isso, que parece que se por um lado as pessoas votaram emotivamente, naquilo assim, eu quero novo, por outro lado também elas deixaram de lado e viram atrás do marketing, quer dizer, elas viram atrás de um marketing que, na minha opinião, não era um marketing bom, elas viram um candidato que tinha alguma coisa a dizer. Embora o discurso também ali dentro não tivesse muito bom, fosse muito genérico. Como é que dá para explicar isso? Eu tenho uma ideia sobre isso. Assim, primeira parte nós falamos da psicologia do voto, agora vamos falar da metafísica do voto, né? E seria assim, veja, outro dia eu fiquei muito impressionado quando eu vi os debates do Mitt Romney com o Barack Obama, e fiquei assim impressionado o tanto que nós temos que caminhar. Os debates americanos são sensacionais. Nós temos que caminhar, porque assim, você via que ali você pode entender exatamente o que está acontecendo. Não vamos entrar em detalhes aqui, que não é o tema de hoje, né? Mas assim, em detalhes até de filosofia política, você consegue entender o que está acontecendo ali, quais são as escolhas que o povo tem que fazer, porque a personalidade dos candidatos está muito no pano de fundo, né? Está muito mais na retórica, na maneira que eles falam, e não se comenta muito mais isso. E as questões, né, políticas, o programa de cada um, a maneira de cada um pensar o que é governar, o que é um governo, é que está em pauta. Então, os americanos têm uma escolha muito clara, né, de como que eles devem votar. E a cor do Obama até ficou imaterial, né? É tão bom o conteúdo que a gente esqueceu da cor dele, né? Então, isso é um ponto a favor da democracia, um ponto a favor deles. Para nós é exatamente o contrário. Mas eu discordo de você. Mas assim, o que aconteceu aqui? Os candidatos, quando ficam preocupados nessa metafísica do voto, quer dizer, se ele foi do PT, se não foi do PT, se o pai dele fez isso ou fez assado, né, ou se eles representam isso ou representam aquilo, que são critérios, ao meu ver, absolutamente metafísicos, né, os próprios candidatos se omitem de dizer exatamente o que eles vão fazer. Fora trocar lâmpadas e calçadas, e consertar ou não consertar a calçada, que são assuntos banais, eu acho, né? Eu não vi, é o que eu estou acompanhando também, né? Eu não vi com clareza como que eu deveria fazer a minha escolha. Se eu esquecer esses fatores metafísicos aí, né? Essas coisas que são, na verdade, do meu ver, absolutamente sem importância, né, para você eleger alguém que vai administrar esta cidade, neste Sim, local. a gente não viu propostas assim. Propostas, né? O transporte de massa de Curitiba será tratado desta maneira, né? A circulação... De massa. Eu acho você assim, não viu que realmente... em algum dia, alguma reforma eleitoral, né, talvez fosse muito bom que se conseguisse um jeito de normatizar, né, algum tipo de regra em que candidatos se restringissem a falar dos seus programas, se é que eles têm, né? Por exemplo, eu duvido de algum desses candidatos se eles têm realmente. Alguns, como o Gustavo Frutti, têm um programa bem claro. Outros, como o Ratinho, não tive a menor ideia qual é o programa dele. Fora trocar lâmpada e trocar pedra de calçada, eu não entendi muito bem que filosofia, que metodologia que está por trás disso. Então, eu acho que tudo isso aí, para mim, é o dedo na ferida. Para mim, é onde o eleitor fica estupefacto, não sabe o que fazer e fica literalmente, né, é o cara que está no baile de Betty La Feia e não sabe quem tirar para dançar. Né? Então, para mim, o dedo na ferida está aí. Que essa falta de conteúdo, que é culpa absolutamente dos candidatos, que eles deviam parar de um xingar o outro e um falar que saiu do PT ou entrou para o PT, e realmente falar de que cato sovolho, como diz o italiano, né? que eles querem fazer, afinal de contas. Senão nós ficamos presos, né? Nessa história de duas lavadeiras gritando uma da janela de cada um do edifício, e nós esquecemos o que nós estamos fazendo com esse voto. Né? Que não estamos prestigiando ali as paixões internas, as opiniões dele, nós estamos prestigiando nós. Né? Deixa eu só discordar de você uma coisa, o americano ele vota muito também no gestual. Tem um estudo feito sobre a eleição, quando o George Bush pai perdeu a eleição para o Clinton, que no último grande debate ele estava na frente. Ele olhou durante o debate 2 ou 3 vezes para o relógio, como se estivesse impaciente.
Os analistas americanos atribuem a derrota dele a essas 2 olhadas no relógio durante o debate, porque Não, ele está eu se sei, sentindo existe. incomodado. Então, quer dizer, aquela... Não, concordo. assim, eu acho que os debates americanos, a retórica é muito boa, muito melhor, Muito, 1000 anos acima Eles do Brasil. inventaram o marketing, Mas, né? os americanos prestam muita atenção naquilo assim, o candidato é fraco, o candidato é impaciente, o candidato está Não, eu descontrolado. concordo com você. Sabe? Eles inventaram o marketing. Então. Mas se você olha para uma eleição lá, você tem o que escolher. Aqui você olha, você não tem o que escolher. Entendeu? Aí sim, isso dá outro debate. Eu não sei. Hugo, você acha que Para fazer uma escolha assim, séria. Né? A paixão falou menos do que a razão nesse primeiro turno? Você acha que houve um voto racional, quer dizer, as pessoas olharam além do marketing? Eu acho que sim, inclusive... Porque o marketing do Dutti era Não seria por era isso bem feitinho. Era bom... que marcou a diferença, por exemplo, que todo mundo para lá acima e o Gustavo não estava para lá acima e talvez pela forma diferente de ter feito o programa, eu também senti isso, mas a mim não me afetou. Mas Ao aí, contrário, não a mim boa parte dos eleitores. me deu a impressão de peso. Mas para você está clara a proposta de cada um? Não é que esteja clara a proposta, nós não temos praticamente nunca clara. Quando ganhou o PT e chegou ao governo, todo mundo esperava que existisse um grande programa do PT e cadê? Mas por isso que você sabe do crioulo doido. Mas claro, sem dúvida. Eu acho Por que isso. essa pista pode ser dada. Eu li um artigo de o jornalista Celso Nascimento, da Gazeta do Povo, articulista da Gazeta do Povo. Ele escreveu um artigo interessante. O Gustavo ganhou essa eleição por conta da história dele. Também, a história, sem dúvida, sabe? O seu patrimônio pessoal, quer dizer, foi a história além do marketing, quer dizer, aquilo que ele construiu, quer dizer, além de uma imagem. Isso talvez lhe tenham dado esse peso que eu dei, por exemplo, no que ele falavam, que não fosse muito grande as coisas que ele estivesse falando, mas ele e o pai, são as 2 coisas, não? Você nota que do outro lado também tem pai e filho, né? Qual? Também do Ratinho. Sim, a gente não pode dizer que essa é uma campanha sem pai, né? Tem um pai que 3 dias antes do impeachment estava com o Naireves Moura fazendo um grande churrasco para Collor de Mello e 3 dias depois votaram contra Collor de Mello. Assim que melhor que eles esqueceram do pai de Ratinho. Que aqui virou Dallas. Virou Dallas. Vamos por parte. Igual um canibal. Lá não há coerência. Um cara que foi do do Partido Socialista Brasileiro, agora do Partido Socialista Cristão, no PSC, ou seja, que trocam de partido como quem troca de camisa, me entende? Não. O Gustavo sempre foi o PSDB, não deram lugar para ele e foi a buscar um partido que pretende, de alguma maneira, ser uma social-democracia, que o PDT, pelo menos era a proposta de Leonel Brizola, e que aqui e lá está tratando de se recompor e como um partido forte neste momento. Sim, já ganhou a prefeitura de Porto Alegre, né? Exatamente, e de goleada também. Então, o que me parece a mim é que, sem dúvida nenhuma, que a história... E isso me parece muito positivo. Muito positivo porque, por primeira vez, talvez comecem as pessoas a ver a história. Eu não sei se todo mundo... Mas que haja uma parte, um 30%, um 40%, que comece a ver a história, me parece que já começaremos a mudar um pouquinho. Bom, pelo menos no primeiro turno foi quase 1/3 dos eleitores, quase né? 1/3 então, dos eleitores. não é 27% dos votos que foram para lá. Porque foi surpreendente a passar Sim, uma história sem plano de governo é candidata a Oscar. Não é? O que interessa? O que interessa é o cara ter um plano de governo, que saiba o que ele vai fazer, o que vai ser minha vida. Mas tem uma coisa também, Mário, às vezes muito plano de governo não é plano de governo, é plano de campanha. Exatamente, mas só para inglês ver. Mas é isso que eu estou chamando você lembra essa é a falta, político tem que ser... Mas essa é a despolitização que nós vivimos esse é um há problema. tempo. Eles estão virando artistas eu acho, assim, nós ainda não foi eleição para prefeito de Estocolmo, sabe? Ainda nós não chegamos a esse nível, nós estamos... Não estamos e não sei se vamos a chegar, esperemos que algum dia, mas não acredito que seja da forma que se faz política no Brasil. É a mesma coisa que eu chegar na sua, comprar um quilo de carne e falar assim, só maltrata a sua mulher? Então eu não vou comprar carne do senhor, não.
Não, mas se você chegar num açougue que tenha ficha limpa na vigilância sanitária, já é alguma coisa. Não, aí já é grande coisa. Já é uma grande coisa, né? Claro, mas Então, aí quer está dizer- a questão, porque... a Você gente diz, bom, não existe, Sabe qual é o esse açougue problema? nunca foi fechado pela vigilância sanitária. O problema é o seguinte, a gente tem que ter um viés, pelo menos, para onde se abrir. Entende? Porque quando você vê, de repente, que um candidato entram 150 a apoiar, 150 que entre eles se mataram, e agora estão todos apoiando, uno em forma branca apoia. Sim, não, eu não apoio, mas vou votar nele, não? É o caso do nosso governador. Então, quando você vê tudo isso aí, Isso é me bizantino, desculpa, né? esperemos que o povo curitibano se levante e diga, chega. Escuta, tá, esse bloco tá acabando, Mário, volta o velho Mário, né? Cadê o teu otimismo? não, O Mário não tá otimista. Olha, Hoje está Não, tá, Hoje eu não tô no otimista, próximo, vou fazer não. um Hoje eu intervalo. tô No próximo confuso. bloco nós vamos falar sobre aniversário de 50 anos. Já voltamos. Este é o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos, lembrando aos telespectadores, como de costume, que os temas debatidos aqui não são previamente apresentados aos nossos debatedores embora muitas vezes eles adivinhem o que a gente vai falar. Eu não, isso é a Mas intriga da como eu falei, oposição. no intervalo nós vamos falar sobre aniversário de 50 anos. Hugo Mengarelli, nesse mês de outubro está fazendo 50 anos que houve a crise dos mísseis de Cuba. 1962, outubro de claro, 1962. é verdade. Isso chama atenção para uma época em que o mundo tinha cores muito definidas Claro. e que o mundo vivia um certo tipo de paranoia, né? Que era a paranoia, era o medo. Nessa época, uma paranoia muito forte. Pois é. Será que o mundo que nós vivemos hoje, passados 50 anos, é muito diferente? Ou hoje nós não temos apenas uma paranoia? O que aumentou foi o leque de paranoias que nós temos. O que a gente pode fazer de paralelo com esse mundo de 62, da crise dos mísseis de Cuba, quando os Estados Unidos promoveram um bloqueio a Cuba e começaram, onde a Guerra Fria se intensificou e as pessoas passaram a pensar com medo. Esquentou. Assim, Esquentou, foi um momento auge. Eu trabalhava com a Guerra Fria esquentar é engraçado, né? com um senhor que tinha estudado, estava nos Estados Unidos quando aconteceu esse processo e ele me contava, ele estava na universidade e lá tinham informação constantemente das aproximações dos barcos russos e de repente cortou tudo e eles começaram a se abraçar e dizer tchau. O mundo vai A Terceira acabar. Guerra Mundial, não, teve um defeito, um defeito nada mais, mas que foi uma angústia muito grande, não? Se vivia uma angústia. E nos anos 60, na Europa, se vivia uma angústia muito grande, a Terceira Guerra. E, bom, lembrem do filme, já nos anos 50, nos 57, Bergman faz um filme extraordinário como Sétimo Cielo, que vai falar da peste, mas que é uma metáfora da possível guerra atômica. Depois ele fará os três filmes, a trilogia que vai terminar no Silêncio, onde constantemente a questão da guerra atômica está presente. Eu acho que nós estamos com tanta informação que perdemos a relação com a informação. Eu acho que nunca, talvez, estivemos tão perto de uma bomba atômica estourar como hoje. Porque é verdade que entre os russos e os norte-americanos tinham um telefone direto, O famoso telefone vermelho, né? mas que o Doutor Fantástico de Kubrick colocou, esse gênio de Kubrick, colocou essa Mr. questão... Strangelove. Mr. Strangelove, interpretado genialmente Peter por Sellers. Peter Sellers, que faz 3 papéis nesse filme. Dr. Strangelove. Dr. Strangelove. Dr. Strangelove. Eu acho que se pode ver aí esse medo se vê também presente nos filmes que vão aparecer do 007, mas hoje temos muito mais que isso. Hoje estamos destruídos em cada filme, todos os filmes que chegam de Estados Unidos, 80% sempre Estados Unidos. Por alguma coisa deve ser que ele se sente sempre atacado. Não sabemos o que isso significa. Quando alguém fala tanto de ataque, é porque está atacando, não porque está sendo atacado, não?
Então, mas de todo modo, penso que é um medo que existe e hoje o medo está que depois de se desfazer, por exemplo, impérios como o Império Soviético, porque era um império, sabemos as barbaridades de bomba atômica que desapareceram, que não se sabe onde estão e que se estão comercializando esses filmes de ação, não, que vende bomba atômica aqui, compra lá, senhores. O próprio 007 já foi enredo até de filme de 007. Está tudo em Las Vegas. Não sei se está tudo em Las Vegas. Ô, Mário, o que você tem para falar sobre essa paranoia dos anos 60 e as nossas paranoias ou as nossas neuroses cotidianas de hoje? Dá para fazer um paralelo? Dá. Primeiro, a paranoia desdobrou-se numa declinação. Né? Antigamente era só paranoia, agora é paranoia, paranoiaram, paranaiores, paianarores. Quer dizer, a paranoia, da paranoia, ó paranoia, de paranoia, com paranoia. Né? Ela desdobrou-se, a paranoia ficou ubíquita. Né? Ela passou a habitar ubíquita é bom, hein? Ubíquita. Ela passou a habitar nossos banheiros. Ela faz parte do nosso cotidiano. Imagine, antigamente você tinha medo que você olhasse para cima e visse um míssil cair na tua cabeça, né? Hoje você tem medo de você abraçar um cara e ele explodir junto com você, né? A paranoia aumentou. Então, eu acho que a paranoia não aumentou, o perigo não aumentou. O que aumentou foi nossa ignorância. Né? Sim, porque naquela época todos os perigos eram meticulosamente retratados pela imprensa, com fidelidade. Né? Eu me lembro, essa época, nós estávamos recordando aqui, eu tinha 14 para 15 anos, estava em high school. Você estava nos Estados Unidos. Estava nos Estados Unidos. Então você sentiu esse clima de... Eu me lembro muito bem que fazia parte do nosso cotidiano, estar lá assistindo aula, de repente vinha e todos nós tínhamos que nos esconder debaixo das carteiras. Né? Se viu na bomba atômica. Ia resolver muito. Imagina, né? Era mais hoje não é isso. Hoje o cara está dizendo, hoje eu me chamo Ahmed. Explode a sala de aula. Né? Naquela época, e você sabe o que é engraçado? Nós levamos aquilo na rotina. Ninguém ficava assustado. Eu não ficava assustado com aquilo. Não é? Os adultos ficavam paranoicos. Os jovens aceitavam aquilo dentro de si. Quer dizer, você já assimilava esse síndrome de estresse pós-traumático como parte do teu existencial. Estresse pré-traumático. Pré-traumático. Ou eu diria assim, o estresse existenciodependente. Quer dizer, você só de estar vivo já estava estressado. Né? Por quê? Porque nós tínhamos informação. Tinha uma buzina fazendo alguma coisa clara, tinha aqueles repórteres na televisão, o Edward Murrow, né, falando dos mapas dos mísseis soviéticos, você via aquele pontilhadinho caindo em cima de Ohio. Né? E a cidade... Era tudo claro. Né? E você sabia de onde vinham, né? A destruição vinha de cima. Né? Agora, era uma coisa quase divina, né? Divina, claro. Antes era por baixo, era o diabo. Na verdade, eu me sentia assim, Danaé impregnada por Zeus, né? Para dar nascimento a Perseu. Eu me sentia... Aquilo era até chique, era legal, e embolava na ficção científica, fazia parte do culto, do pop. Na verdade, era uma paranoia muito mais ingênua do que as nossas paranoias mais... Era muito simpática. E, além do mais, acho que todo mundo... Querida, todos os dias temos uma paranoia, olha que maravilha. Não, hoje não. Mas era mesmo. Hoje ela é dirty. Hoje a paranoia é suja. O perigo é sujo, o perigo você pode ser assaltado no meio da rua. Quer dizer, antigamente você estava preocupado com a eliminação da humanidade. Não, hoje a eliminação da tua pessoa. Hoje os pais têm medo de que os filhos sejam molestados pelos professores na escola fundamental. Olha, ontem eu estava lá... A paranoia é uma coisa... Ontem à noite eu estava lanchando com meu neto, comendo cereal com ele, e ele chegando e disse assim, vovô, tem ladrão na rua? Tem ladrão aqui em casa? Onde é que tem ladrão? Quer dizer, o menino, você vê que o garoto tem 5 anos e já está dentro da coisa dele, que ele está vivendo uma vida jurássica, né? O perigo está em torno dele, está em qualquer lugar. Da ignorância de hoje. Né? Então como os meios de comunicação hoje ficaram fofos, né? Quer dizer, você não tem mais questões claras vindo de lugares claros,
Então, nós ficamos ignorantes, insensíveis com relação ao perigo. Talvez seja até uma bondade divina, né? Que nós não sabemos tanto de perigo. Uma que nós defesa corremos. para sobreviver. Então, se a gente falar de paranoia, eu declino de novo. Ó paranoia, a paranoia, da paranoia, 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 paranoiaram, paranois, paranóis. Né? Declinamos-nos perante a ubiquidade da paranoia. Que bonito isso, hein? Sim, sim. Agora que eu mesmo quero... Já eu mesmo. Assim, Eu acho- eu me amo. Pô, Se eu não fosse latim casado, aqui, eu casaria comigo e teria um casal de eus, né? eu teria um casal de eus, assim, todos adorando, todos adorando. Eu acho que forma parte também, não só das ameaças, sino da própria estrutura em que vivemos. Né? Lacan trabalha 4 discursos, eu trabalho o 5º discurso posteriormente, 4 discursos de laços sociais. Mas quando trabalha o discurso capitalista, trabalha o discurso da impossibilidade de qualquer laço social. Porque o sistema capitalista te coloca como consumidor e a única relação que tem não é com um sujeito, sino com uma mercadoria. Isso você lo vê, inclusive, na televisão, quando falam dos jogadores. E quem é o dono desse jogador? Meu Deus do céu! Estamos na época da escravidão. Quem é o dono desse jogador? Me entende? Ou seja, viramos mercancia de uma maneira tão absurda, não? Que penso que aí está a grande questão. Nós perdidos num campo outro, totalmente perdidos, sem poder desprender-nos. Porque se nós queremos ser nas sociedades e nós somos consumidores, não somos, não existimos, estamos demais nesta sociedade. Então, para ser nesta sociedade, como você bem diz, tem que ser um paranoico danado, senão não pode ser. Tem que se perder no objeto. Você vê as pessoas e esse afã de comprar. Para mim radica essa estrutura básica que leva as pessoas a esse grau de paranoia em que nós vivemos. Não se trata de um laço, por exemplo, honestamente. Estar aqui é um prazer, porque nós estabelecemos um laço por fora de qualquer mercadoria. Não ganhamos nada. Somos psicopatas. Somos... Psicopatas, nossos amigos, nossos irmãos, psicopatas. Bom, não sei, teu caso pode ser. Não é o meu. Vamos aclarar porque você fala pelos três. Fala por você. Mas nós poderíamos ser chamados de outsiders hoje, né? Nós estamos à margem, né? Sim, estamos à margem porque nós queremos comunicar. Né? Lamentavelmente, o público que nos está assistindo não tem a condição de dar um feedback direto se estivessem aqui presentes. Eles acham que nós estamos loucos mesmo. Como? Eles acham que nós estamos loucos. Eles têm certeza. Bom, o que determina a loucura não é a própria loucura, sino a maioria da gente. Me entende? Ou seja, 93% votou num louco na Alemanha e pronto. Nós não estamos vendendo nenhum produto aqui. Não, exatamente isso. Pois estou dizendo, o que nós aqui temos é uma relação de comunicação, verdade? Inclusive, às vezes, até de uma forma com bastante alteridade, não? Porque somos pessoas que pensamos diferente. Então, penso que sim, eu concordo contigo nesse sentido. Mas você disse uma coisa que eu tinha colocado antes. Existe o mesmo perigo, ou talvez pior perigo, que nesse sentido, com a questão da bomba, me refiro, e que a gente não tem consciência disso. Agora é o Ahmed. Não? Como? O Ahmed agora. Mas, assim, nós temos... a sociedade, ela tem necessidade dessas paranoias, Mário? Você acha assim que... Acho que não. Porque hoje, por exemplo, vamos dizer assim, os russos, né, aquela imagem da ogiva nuclear decolando de alguma base lá no Uzbequistão, né? Já não é mais da Rússia. Que já não é mais da Rússia, enfim, colando de alguma base misteriosa nos Urais e cruzando o oceano e caindo em Washington, por exemplo. Essa imagem ela não existe mais, quer dizer, não existe mais essa temeridade. Mas hoje você tem o medo do homem-bomba, o cara que vai entrar no avião com você e que vai explodir o avião. Eu acho que existe assim, né? E se a gente pudesse falar agora assim, né? Existe uma geologia da psicopatia, né? Da psicopatologia. Você vê, os gregos eram absolutamente esquizofrênicos, né? Absolutamente esquizofrênicos, né? Assim, de dar gosto mesmo, de ser até poéticos.
Né? Os romanos tinham parafilias, né? Quer dizer, eram os tarados sexuais completos. Né? Segundo Asterix, eles eram neuróticos. Depois da Idade Média voltou a esquizofrenia com um pouco de autismo, né? Com a dose de autismo. Hoje nós estamos na era da paranoia, né? Quer dizer, qual vai ser a patologia próxima? Né? A paranoia está cedendo para a psicopatia, né? Quer dizer, para a sociopatia, né? Antigamente nem o Átila sonhava em ser tão sociopata, né? Como o Al-Qaeda é hoje, não é? Porque o Átila nunca destruía por destruir só, ele fazia aquilo por sede de conquista, né? E hoje você destrói só por o prazer de destruir, né? Como a gente pode ver até os orelhões na rua destruídos. Então, qual vai ser a próxima patologia? Né? Vai ser a depressão? Vai ser a ansiedade? Suicídio coletivo? O suicídio coletivo. Eu acho que nós estamos indo para a era da ansiedade crônica, né? Indo para a era da ansiedade. Nós passamos da esquizofrenia para as patologias sexuais, para o autismo, né? Que foi a época da Idade Média, né? Para um pouco de lucidez, que foi o iluminismo, né? Um pouco de lucidez, né, que durou muito pouco. Eu não sei se a Idade Média foi autista. Eu tenho minha dúvida, desculpe. Grandes pensadores até hoje nos atravessam da Idade Média. Olha, vamos fazer até uma coisa. Dos gregos para a Idade Média foi de Bob Esponja para Patrick, né? Foi não sei. Foi mesmo. Uma anestesia geral. Eu concordo contigo sobre a paranoia, mas a questão é que a paranoia é constitutiva no sujeito. Não? Ou seja, pensemos numa criança. Uma criança se constrói através do outro. O eu da criança é o outro. O sea, que é algo mais paranoico, o sea, o transitivismo que está nas crianças, não? E que vemos até hoje nos adultos, como uma identificação que se perde com o outro. Isso é porque essa questão está tão forte como você disse. Nós cansamos de falar que a questão da palavra, ou seja, o simbólico, tem decaído de uma forma muito acentuada. Se o simbólico está por fora, meu irmão... O Lyotard falava isso. Claro, sim. Não sei, eu não li em Lyotard, isso eu estou desenvolvendo agora. E venho pensando há tempo. Não? O fato de como, por exemplo... É que você leu Heidegger, eu leu Kierkegaard, então veio. Sim, já li Kierkegaard, tenho que ler de novo. Eu acho que esse é o problema, que não temos a palavra mais como um anteparo de salvação. Nós estamos ligados a um torrente que vem de não se sabe onde, que é o que podemos dizer o recalcado humano, que está lá no fundo, e não temos essa mediação, que seria a palavra, o simbólico, para poder nos manifestar de uma maneira diferente, não tanto, diríamos, alienado, sino um pouco mais separado dessa questão. Você trouxe um ponto muito inteligente, muito bom para discutir. É uma pergunta que eu lanço aqui para o ar, né? O que ou quem media o nosso senso de existência? Quer dizer, como que eu sei que eu existo? O que media isso? Esse é um programa inteiro, maravilhoso, claro. O que media isso? Claro. É o social, é o materialismo, né? Que se encontra o homem hoje, né? É o divino, não é? É o existencial. O que faz eu saber quem eu sou? Eu só tenho uma coisa que faz eu saber quem eu sou, é rock and roll. Né? Anote isso aí. Rock and roll. Bom, de criança eu responderia River Plate. Vamos, para encerrar, rapidamente. Você viveu a crise dos mísseis, você tinha... Sobrevivi. Eu tinha, nesse sentido, eu tinha 16. Tinha 16. Bom, eu era um bebê, eu não vivia a crise dos mísseis, mas vivi toda a paranoia que adveio daí, né? Sim. Eu me lembro como se fosse hoje. Se você, hoje, o que substituiu aquela paranoia, a crise dos mísseis, o que substituiu na sua vida hoje? Minha vida? Na sua vida. Quer dizer, o perigo iminente, o perigo que não vai embora, ameaça a minha existência. Eu me sinto como se eu fosse um mamífero no Triássico, assim, sabe? Eu sou aquela criatura pequena, cercado por aqueles pés enormes, aqueles mamíferos pequenos, cercado por aqueles pés. Eu me sinto absolutamente assustado. Antigamente eu era paranoico, hoje eu estou em pânico. Eu estou com medo de ir para casa. Você está em pânico com o quê? De ser assaltado, de morrer num desastre. Hoje eu fui levar meu neto na escola, eu fiquei o tempo todo preocupado que um carro batesse na gente, machucasse a gente.
não, mas aí é outra coisa. Tem que se analisar, companheiro. Analisar? Porque se assim ninguém sai mais na rua, companheiro. Não, a gente sai de teimosia. A gente sai para a rua de teimosia. Por favor, porque o não é perigo é assim, iminente. Olha só. É perigo eminente em qualquer lugar. Quantas pessoas morreram ontem à noite em Curitiba? Não, tudo bem. Você assaltadas? tem medo da violência urbana. Sua paranoia, qual que é? Minha paranoia? Sua paranoia de plantão. Prostatite. Ai, isso são várias, digo. Mas penso que se tem um elemento que me causa paranoia é a insensibilidade das pessoas. Me deixam paranoico, me dá vontade de ir lá e talvez me coloque a mim nesse lugar de insensibilidade às vezes. Porque é isso que você quer sacudir. Porque aqui não está em quebrar a lei. A lei se quebra, a maioria não as quebra, mas a maioria não dá mínima. As pessoas não quebram, elas ignoram ela. Não, depois ignora que o outro está quebrando. Isso que a mim me deixa paranoico, ou seja, eu não consigo entender isso. A mim me toca muito, não? Por exemplo, você vai no Barigui e caminha, aqui bicicleta, aqui corre e aqui caminhando. Está todo misturado, está todo marcadinho, mas parece, não digo que a maioria respeita, mas a maioria não se toca porque os outros não respeitam. Eu me toco. Não sei se isso é paranoico, mas eu não consigo viver. Eu não consigo viver. Eu acho que isso seria aquilo que a gente chama de civilização, que infelizmente nós estamos perdendo. Então, temos que ser paranoico na civilização. Não, vamos voltar ao rock and roll. Tá bom, Mário. O rock and roll que vai fazer. Eu prefiro o blues. O programa Cobras e Lagartos de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. E até a próxima semana com mais um programa com todo o time completo, eu espero. Até lá. Muito bom, né?